religiosos hipócritas. Assim dizia o mestre para muitos dos religiosos da sua época. Ou seja, o Senhor Jesus dizia: hipócritas. Veja você mesmo na sua Bíblia. Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, religiosos daquela época, hipócritas, parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos, bons para os homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 27 e 28. E Jesus disse mais ainda: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 33. Portanto, ainda existem muitos religiosos assim também na nossa época. Muitos homens e mulheres que são falsos, verdadeiros enganadores, e se passam por bons, por justos, mas na verdade são víboras. E como escapar dessa gente? Veja bem, como escapar dessa gente? Somente buscando a ajuda do Espírito Santo de Deus. Repito, isso é muito importante. É o único jeito. Somente buscando a ajuda do Espírito Santo de Deus. Para que nós não venhamos ser enganados. Por quê? Porque só Ele, só o Espírito Santo é que ninguém consegue enganar. E se nós estivermos verdadeiramente com Ele, não seremos então enganados. Não seremos enganados se estivermos com o Espírito Santo, se realmente estivermos na presença dele. Aqueles que vivem na presença de Deus, que buscam o Espírito Santo nas suas vidas, esses não são enganados. Mas andaremos então somente na verdade. Por quê? Porque ele é o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Porque o próprio Senhor Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 16 e o versículo 13, Jesus disse assim, mas quando vier aquele Espírito da verdade, veja bem, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja bem, esse é Jesus falando, Jesus mostrando aqui, apresentando para nós o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que ele viria, e ele veio, lá no dia de Pentecostes, depois que Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo desceu, está escrito lá no livro de Atos, para quem conhece, e lá o Espírito Santo desceu, e desde lá então ele está aqui na terra, para fazer o quê? Para nos guiar em toda a verdade. Veja bem, para nos guiar em toda a verdade. Então é ele, se você quer conhecer a verdade, é somente por meio do Espírito Santo. Não é uma religião, não é uma pessoa, não é alguém que vai te poder mostrar a verdade. É o Espírito Santo. Você quer, não é uma entidade, sei lá qual, não. Você quer conhecer a verdade? Então busque o Espírito da verdade. Busque o Espírito Santo de Deus que está na terra, que desceu do céu, que está aqui hoje conosco. E ele sim, ele é o único que pode nos guiar em toda a verdade, que pode nos livrar do engano, que pode desmascarar as mentiras do diabo. Só ele tem esse poder, só ele conhece a verdade de tal maneira que pode realmente nos ensinar, que pode nos revelar. Então não existe outro, por isso ele é chamado por Jesus como o Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Então, se você quer conhecer a verdade, busque pelo Espírito da verdade. Por quê? Porque só ele conhece toda a verdade. Então busque nele, meu querido e minha querida. Os seres humanos são seres egoístas, mas querem serem vistos como bons. Mas, na verdade, só Jesus pode mudar esta realidade. Sem Jesus, não passamos de meros religiosos, se achando bons. Verdadeiros hipócritas, mesmo não sabendo, muitas vezes, porque a religião não salva e nem muda ninguém. Religião apenas engana, mas quem encontra Jesus de verdade tem a sua vida transformada
e deixa de ser um religioso hipócrita para ser feito num verdadeiro adorador. Porque o Pai não procura na terra por bons religiosos, mas sim ele procura pelos verdadeiros adoradores, como está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23. Você confere essa verdade de Deus, né? Que Deus procura sim pelos verdadeiros adoradores. É isso que o Senhor procura, aqueles que realmente querem adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então, se você quer ser um adorador, se você quer ser encontrado pelo Senhor, busque o Espírito Santo. Busque o Espírito da verdade, como disse essa mensagem aqui. E você vai conhecer, porque ele vai te guiar em toda a verdade. Ele vai abrir os teus olhos, né, os teus olhos espirituais, e você vai conhecer a verdade de Deus. Porque ele está aqui na terra exclusivamente para isso, para nos revelar a verdade, toda a verdade sobre Deus e sobre nós, para que nós venhamos ser, com qual propósito? Para que nós venhamos sermos salvos. Ele quer nos salvar, ele quer estabelecer o reino de Deus nas nossas vidas e com isso nos salvar, nos preparar para a eternidade com o Pai, com o Senhor Jesus e com Ele. Então faça isso, busque pelo Espírito da verdade, não se deixe ser enganado, nem por homens e nem pelo diabo e nem por demônios, mas busque somente pelo Espírito de Deus, né? Vá ali no teu quarto, vá em secreto, se dobre diante dele, se curve diante dele, se humilhe debaixo da poderosa mão do Senhor e você verá a bênção dele te alcançar. Então faça isso por fé, meu querido e minha querida. Se você quer salvação, se você quer conhecer a verdade, faça isso e você vai conhecer a verdade, porque é o próprio Senhor Jesus que diz. Essas palavras que eu disse aqui não são minhas, não são de minha autoria, não, são de autoria de Jesus, o Filho de Deus. Foi o Filho de Deus que falou sobre o Espírito da verdade. Foi o Filho de Deus que disse, né, que o Espírito da verdade está aqui para nos guiar e para nos revelar toda a verdade sobre Deus. Portanto, são palavras do Mestre, são palavras do Senhor Jesus, não são palavras minhas, não são palavras de homem, são palavras do Deus vivo. Então faça segundo as palavras do Deus vivo e seja abençoado em nome de Jesus. Amém?